Então, o que acontece, cara? Ele monta o templo de Salomão nesse monte, Monte Moriá. E quem viesse dos 4 cantos do mundo, cara, via a glória, porque o sol batia na cúpula de ouro, cara, a glória de Deus se manifestava para todas as outras nações. Então, quem via falava, nossa, glória a Deus, mano. Imagine a visão. E em 1 Reis 11, Salomão se desvia. Aí fala que quem levou ele pro ocultismo, porque os caras que ele contrata, eu não vou lembrar o nome dos caras que ele contrata para construir o templo de Salomão. Esses caras eram estrangeiros, eram de povos pagãos, que não adoravam o Deus Adonai dos judeus. Esses caras fizeram amizade com o rei Salomão, porque ele demorou 40 e poucos anos para ser construído, né? Você lê lá na frente, quando Jesus chega lá, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído e eu vou construir em 3 dias. O cara, você é louco, mano, demorou 43, se eu não me engano, 43 anos para ser construído. Você vai construir em 3 dias, só que eles não entenderam que era o corpo de Cristo que seria construído em 3 dias, né? Amém. Ali, esses caras meio que induziram Salomão e ele era casado com 700 princesas. E lá em 1 Reis, você vai ler, aí começa a falar da onde eram essas princesas, da onde eram essas mulheres. Uma era Amon, outra era Sudumita, uns nomes ali estranhos. Eu não lembro se é esses nomes certinho, mas tá lá. Se você for ler lá, você vai achar lá. 1 Reis, capítulo 11. É mais ou menos assim. E Salomão, porque o judeu não podia se casar com gente que não fosse judaica. Então Salomão casou mais ou menos assim. E Salomão casou com uma judia, casou com uma católica, com uma ocultista, com uma candomblé, com uma espírita, com uma Seixonoe, com uma muçulmana. Ele foi casando com todos os povos. E elas fizeram... Fazendo aliança. Foi fazendo aliança, cara. E a Bíblia fala que quando você se deita com uma prostituta você é. É a ligação de alma, através do sexo. Então nós começamos a falar, segue nossos deuses. E ele começou, daí ali fala, em 1 Reis fala, e Salomão começou a cultuar Deus de Amon, Amoloque, bababá, Deus nojento, a Bíblia usa esse termo. E Salomão começou a cultuar deuses nojentos. O Deus de não sei quem que era nojento, tal Deus. Esses deuses, no caso, são demônios. São os demônios caídos, que era um povo pagão que não era da mesma forma que se adorava a Deus, entendeu? O que Salomão faz, irmão? Em volta do templo, nas outras montanhas, ele começa a levantar altares para esses deuses. Para as mulheres dele ir lá e adorar. Levantar incenso, sacrifício. Então, quando alguém chegasse em Israel agora, não via mais o sol batendo na cúpula e a glória de Deus se manifestando. Via um templo pagão. E eles se adoravam outros deuses ali. E segundo a Bíblia, só existe um Deus. Jesus. Se é outro Deus, não é Jesus, é o quê? Segundo a Bíblia, é demônio. Principado, potestade, dominadores e espíritos maus. Que enganam as pessoas. Por quê? Porque Satanás quer adoração. Da mesma forma que nós adoramos, ofertamos, damos dízimos, ofertamos a um irmão, né? A gente faz a mesma coisa. Os caras fazem as mesmas coisas para Satanás. Dão lá oferta de sangue, oferta de manjares, oferta de dinheiro. O templo de Satanás é fundado por Anthony LaVey nos Estados Unidos. Como que o cara ia se pagar? Tem luz, tem água, então você tem que ofertar dinheiro também. Então, tipo assim, o mecanismo é igual. Satanás, e quando vai construir o templo, se você ler na construção do templo, até no Êxodo 25 até 35 tem a construção do tabernáculo. O povo começa a trazer tanto ouro e tanta prata, mano, que cara fala, mano, a gente não tem mais aonde estocar ouro. Chega, para. Moisés tem que falar pro povo, para. Eles ofertaram os utensílios. É oferta, é dízimos, é oferta, enfim. Então, o Satanás copia, essas religiões copiam a mesma parada. Tentam fazer a mesma coisa, por quê? Porque ele quer adoração. Da mesma forma que Deus é adorado e tem essas trajetórias, vamos dizer assim, em dízimos de oferta, em abraçar ou abençoar um irmão, ou fazer coisas assim, Satanás usa da mesma ideia. Por quê? Porque ele copia. Tudo é um copia. Nessa que Salomão se desvia, ele escreve a chave menor e a chave maior de Salomão. São cartas que norteiam o satanismo, a alta magia negra. Você vai encontrar essa carta tanto no iluminismo, tanto na maçonaria, tanto no satanismo, tanto na irmandade, tanto no ocultismo. São cartas que norteiam da mesma forma que a Bíblia nos norteia. Então, dá para se entender, segundo os ocultistas, satanistas, iluminismo, os maçons e tudo mais, que a base deles, o pai fundador desse ocultismo, foi Salomão. E através disso ele começou a usar de magias, através de sacrifício de altares, manjares, rituais, sessões ritualísticas,
para se ofertar, para se, né, conseguir o poder, que é assim que um mago, um bruxo, um sacerdote do ocultismo acaba tendo esses poderes. Então você vai evoluindo, você vai evoluindo, vai evoluindo. Falando nesses sacerdotes e toda essa galera, acho que tem dois, mas São Cipriano. O capa preta. É isso. Depois eu vou perguntar, acho que de um outro cara aí. Mas o São Cipriano, qual que é o rolê dele dentro de tudo isso? São Cipriano, a história dele acontece em 1400 e alguma coisa, não vou saber exatamente. A história dele basicamente é assim: ele era um ocultista, ele era um bruxo, Uhum. né? Ele exercia dessa questão toda ritualística de rituais, sacrifícios, certo? Só que ele estava vivendo na história, bem na parte onde existiu os caças-bruxas. Uhum. Foi na história de Época de Débora, trevas. Débora, né? Isso, na época de trevas, ali onde a Igreja Católica Apostólica Romana, os romanos tomaram conta lá e se perdeu, não tinha mais o agir do Espírito Santo em nada. Só que se iniciou o caça às bruxas. Se a Igreja Católica falasse que aquilo era bruxaria, os caras caçavam bruxa, e daí você vê Inquisição espanhola, você vê tudo, se for estudar, você vai ver mais a fundo, você vai entender. E a história dele conta-se que ele era um bruxo muito poderoso. O cara era, tipo, sinistro, assim, ele foi a fundo nessa questão. Ele foi discípulo dessa Évora aí, né? Que era uma Wicca, né? Ele era uma Wicca, só que assim, o Wicca é magia branca. Sim. Só que ele começou a usar de mais poder. Ele passou ela. E ele descobriu o poder do sangue humano. Ele começou a se envolver com tantos demônios mais pesados, ele começou a escrever rituais e um monte de coisa, e os livros dele, os estudos dele, e ele foi, tipo, na prática. Tipo os apóstolos. Quando os apóstolos estavam vivendo o evangelho, só tinha o Velho Testamento. Não tinha o Novo Testamento pra nortear. Tipo, ele era o cara meio que ícone na parada, assim, né? Tem um lance... Meio que peculiar. Tem um lance que ele se apaixonou por uma mulher, né? Isso, ela era cristã. Ela era cristã, e ele pegou e... Tipo, ele tentava fazer com que ela abandonasse e que ela viesse pro lado Ele dele. se apaixonou. Isso. Daí ela, tipo assim, não rolou porque ela era cristã e não... A história fala que ele joga uns encantamentos nela pra ela se apaixonar por ele, tipo, recuperamos seu amor em 3 dias. Número passou tal, ali tal, na tal. avenida ali, viu? Uma plaquinha. E ele tentou jogar alguns rituais nela e não pegou, porque ela era realmente uma cristã, por mais que ela estava dentro do catolicismo romano, que a gente entende uma via diferenciada, né? Ela era uma cristã devota ao Senhor, né? Ela tentava agir da mesma, cumprindo princípios, e não pegou os encantamentos dele. E ele ficou encucado. Ele falou, cara, como assim? Já invoquei todos os deuses, os demônios, os negócios que eu vi nessa mulher não... Aí ele falou, cara, eu quero servir o teu Deus. Ele abandona tudo e vai servir o Deus dela. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!